Muito bem. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Todos bem? Estava aí na outra turma, finalizando. Cheguei agora em cima da hora também. Então, vamos finalizar a nossa etapa sobre esse tema importante, né, que já gerou bastante aulas e bastante discussão. Trabalho, já vou esclarecer os detalhes aí. Já vou, já liberei justamente para a gente explicar na sequência. Primeiro vamos ver as apresentações que faltam, depois a gente vai falar já desse conteúdo que está totalmente interligado com o que a gente está estudando. É por isso que a gente também acabou dando bastante atenção em relação a esse conteúdo que a gente está estudando, né, em relação à questão étnica, né, a questão das diferenças que existem entre os seres humanos, sabendo que todos somos diferentes, e essas diferenças, elas acabam, né, sobretudo pelos próximos conteúdos, a gente pode ver isso, né, que elas estão gerando guerras, conflitos, né, gigantes em relação ao mundo, alguns locais mais, outros um pouco menos. Então, essa questão das diferenças que deveriam ser uma grande riqueza, um grande, né, uma grande questão na questão cultural, grandes, né, valores a serem observados, a aprendermos com o outro, com o diferente, mas na prática isso é um desafio gigante, né? É quase romântico falar muitas vezes dessa questão da diversidade, gerar riquezas, tanto riquezas materiais como riquezas no sentido humano, né, de valores, de ética, de saberem respeitar aquilo que tem, cada um detém de melhor, mas na prática os desafios são grandes, né? Na prática muitas vezes, né, não é exatamente isso que acontece, brigas, confrontos, guerras, nas situações mais extremas aí, né, as manifestações bem cruéis ainda, né, a lição de saber lidar com o diferente ainda não foi aprendida pelo ser humano, tá? Então vamos, não todos, né, mas em geral, pelas demonstrações que a gente vai estar analisando, essa é a situação ainda. Então, nós temos algumas falas ainda que ficarem abertas da semana passada em relação a esse tema, questões étnicas, né, diversidades étnicas. Então, quem que ainda tem para falar está presente hoje? O Dudu vai projetar os slides, ou tu projeta, Augustinho? Não, pode ser, se vocês têm já, melhor ainda, é para todos Eu não sei usarem. se ele tem, nem falei com ele sobre isso. O Eduardo está aí? Não, mas eu espero que tenha acordado. Alguém consegue visualizar se ele está, Eduardo? Eu consigo também apresentar, eu preciso apresentar hoje ainda. Isso. Tá, então apresenta aqui, amor. Isso, o Eduardo não, pelo menos não está ainda. Tentando alguém. Eu também preciso apresentar hoje. Isso, os que tem aqui, acho que são os que ficaram para trás da semana passada. Então, começamos com o quê, meu? Tá, estão me ouvindo? Isso. Tá, eu vou falar um pouquinho de como surgiu essa diversidade cultural nos povos indígenas. Antigamente, as pessoas elas se conheciam pela tribo em que elas faziam parte. E a chance de um índio conhecer uma cultura diferente dos outros povos
era mínima, por causa do pouco contato entre os grupos, né? Por conflitos e coisa. Daí cada grupo acabou desenvolvendo técnicas de sobrevivência, e de convivência com a comunidade. E isso fez com que várias línguas fossem desenvolvidas, os costumes também, culinária, ferramentas. E quando começou o contato entre alguns povos, foi pela imigração, ou pelas guerras, que isso acabou criando ainda novas culturas. O encontro dos dois grupos sempre um julgava o outro. Tipo, hoje em dia isso também acontece. No caso, eu sempre vou achar que o meu modo de pensar tá certo. Então, o que eu penso é correto. E isso muitas vezes acaba desvalorizando a cultura do outro e o conhecimento dele, até por ignorância própria, né? Isso ainda acontece, por exemplo, os índios, que eles não são muito valorizados de forma geral, hoje em dia. Porque algumas pessoas talvez se acham superiores que eles, e aí pode acontecer o racismo e pode começar o preconceito também. Um exemplo é os portugueses que pegaram as terras dos índios brasileiros e aos poucos foram acabando com eles. Trouxeram os africanos e depois veio o povo alemão, italiano e tal. E desse jeito ninguém mais se entendia, tanto na língua e também na cultura. E quando os portugueses chegaram no Brasil, tinha mais ou menos 6 milhões de índios. E hoje em dia tem aproximadamente só 800 mil. Seria isso, só um complemento em cima do que o Pedro falou aula passada. Uhum. São dados bem interessantes da gente analisar. Só em relação a esse número, só para quem eventualmente ouvir só essa informação, parece que o número de povos indígenas historicamente reduziu assustadoramente, né? Mas nos últimos anos é importante lembrar de que eles não estão no ritmo de, né, entrar em extinção, ser extintos. Por mais que houve esses grandes períodos de redução, né, assustadora dos povos indígenas, nos últimos anos eles estão em ascensão, ou seja, eles estão aumentando de novo em números. Então, isso, de certa forma, é tranquilizador para eles e para todas as gerações, né? Então, nesse sentido, tem os números, e com certeza é por causa de muitas ações que foram implantados, né? Tanto da questão da FUNAI, da instituição que foi criada, né? Que já existem há muitos anos, também a demarcação das terras, enfim, tem muitos motivos que fizeram com que ações que foram implantadas que conseguiram reverter esse quadro de, em algum momento histórico, né, o ser humano, de certa forma, por mais cruel que a nossa geração é com os povos indígenas, né, eles também estamos aos poucos entendendo, né, que esses resultados também são bem interessantes, né, se a gente analisá-los em números. E é importante lembrar de que no Brasil, né, se a gente analisar cada grupo indígena, isso são, né, mais de 180 grupos com características diferentes das outras. Normalmente, se a gente fala em povos indígenas, a gente lembra o índio, é tudo índio, mesmas características, mas eles têm uma diversidade de valores, né, de culturas, né, mesmo nos povos indígenas. Então, as riquezas, né, ela é muito grande nesse sentido. Então, são muitos grupos e existe uma certa interligação entre eles, né? Existem nitidamente algumas características, se a gente aprofundarmos alguns detalhes, por exemplo, o uso da flecha, que é praticamente usar, são algumas características que visivelmente fica nítido que eles em algum momento eles estavam juntos, ou aprenderam, ou se desmembraram, se desvincularam de outros e ficaram desvinculados por longos anos, criando seus grupos com características mais diferentes ainda, né? Da mesma forma, a cerâmica no Brasil,
a diferentes formas de fabricar, de usar cerâmicas das mais diversas formas, a gente também pode ver que praticamente todos os grupos tinham uma habilidade de uso da cerâmica, né, que um aprendeu com o outro ou se separou em algum momento, né, mostrando também a teoria que existe em relação ao ser humano, né, de que a origem do ser humano é uma só, né. Então, muitas vezes, para nós, seres humanos, muitas vezes nós não entendemos isso, acho que somos diferentes, somos de outro mundo, mas, por fim, somos da mesma origem, né, e não somos tão diferentes assim, por mais que as culturas muitas vezes fazem que nossos olhos nos enxergamos bem diferentes. Muito bem. Próximo. Pode apresentar, Manu, que eu vou ver se o Eduardo acorda, o que ele tá fazendo, não sei. Tá, beleza. Peraí. Diga lá, Emanuela, então. Tá. O Brasil, ele é uma nação complexa e variada, e com a variedade de composição étnica de sua população. Ou seja, o Brasil, ele se formou, tipo, da união de diferentes povos, raças e culturas, principalmente a origem africana, que chegou aqui através da escravidão. E ela veio com uma infinidade de costumes, culturas, enfim, que contribuíram, querendo ou não, para o desenvolvimento da nossa sociedade, porque a gente traz isso até os dias atuais. O Brasil, ele é conhecido por ter uma cultura muito vasta e, tipo, com uma variedade étnica muito grande. Porém, a história não é muito bonita, né? Porque os africanos, eles tiveram que vir aqui para servir os portugueses, enfim. Milhares de famílias africanas, elas foram separadas durante o período da escravidão no Brasil, então, e muita gente foi morta. Então, outros povos já viviam no nosso país, muita gente morreu e com isso morreu muita prática cultural. Então, tem muita prática cultural que, se não acabou um tempo atrás, ela foi misturada com algumas práticas culturais que temos hoje, erradicando algumas nesse sentido. Bom, o nosso país, na verdade, não só o país, né? O mundo inteiro é muito racista, em questão de que o racismo, ele tá enraizado na gente. Então, tipo, a gente já teve falas racistas, a gente já teve pensamentos racistas, e se tu acha que tu nunca teve fala racista, porque ali tá um exemplo, a gente nem percebe, às vezes, o simples fato de falar, digamos, nega, maluca, ou denegrir, a gente já tá puxando para um lado racista, entendeu? Magia branca, magia preta. Então, a gente nem se toca disso porque para nós é nada, mas já ouvi bastante discussão em outras redes sociais de negros falando, sabe? Que é ruim. A partir da abolição da escravidão no Brasil, os afrodescendentes ele vem trilhando um caminho muito grande para conseguir a igualdade que não conseguiram chegar, né? Bom, temos também a miscigenação entre os brancos e negros, que originou os mulatos, e a miscigenação entre os índios e os negros, que seriam os cafusos. Bom, a gente aqui no Brasil tem o mito das três raças, na real. Tipo, que pro IBGE, pro Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para eles é só reconhecido 5 tipos de raças diferentes, que seriam os brancos, negros, pardos, amarelos e os indígenas. Porém, no meio disso tem uma vasta variedade de miscigenação entre várias culturas, povos, enfim. Só que não é muitas que se perderam no tempo. Bom, enfim, seria isso. Não tenho mais nada para falar, porque é só dos afrodescendentes no Brasil e tudo mais. Então, tá. Mas são dados bem interessantes, né, se a gente analisar para entender, sobretudo, o Brasil. O Brasil se a gente quer entendê-lo, a gente tem que levar em consideração o contexto histórico, né? Se a gente não levar em consideração o contexto histórico, fica bem difícil entender a realidade
né, que o Brasil, muitas vezes o mundo também se encontra, né? Então, essas cicatrizes, por mais que teve grandes acertos também, mas tem muitas cicatrizes aí que são bastante fortes em relação, sobretudo, à questão étnica, né? Lembrar daquilo que aconteceu, sobretudo com os dois grandes grupos, né, dos povos indígenas e os povos afros no Brasil, né, num contexto histórico, foi muito cruel, e não foi uma situação, né, isso, se a gente analisar a questão do tempo que se ficou prevalecendo, ficou visto, sendo aceito como normal, né, por praticamente 300 anos ou próximo a isso, né, isso tem reflexos ainda hoje, se o Brasil tem essa característica de desigualdade racial, né, isso é em virtude desse passado, né, histórico, né, que ele está sendo resolvido, está sendo amenizado ainda bem com o passar dos anos, né? Então, o Brasil, nitidamente, a gente pode ver que está fazendo passos bem significativos, e cabe à nossa geração também fazer a nossa parte de formarmos um Brasil, uma sociedade, né, que, de fato, né, saiba valorizar a questão étnica, e que a questão étnica não seja um empecilho, seja mais um motivo para problemas em relação a isso. Então, acho que essa é uma das questões que a gente precisa levar em consideração, e também esse é um dos objetivos desse conteúdo estar presente nos livros didáticos ser estudado na escola. Talvez uma outra questão, a Emanuele colocou a questão das raças. De fato, o IBGE acaba usando esse termo e acaba usando essa classificação para, muitas vezes, inclusive esse ano estava previsto o censo do IBGE, né, e inclusive o censo ele acaba fazendo perguntas, né, quando eles passam na casa de todos os brasileiros em relação à questão das raças. E é polêmico isso, com certeza, né, porque a ciência, se a gente analisar a disciplina de biologia, ciências, eles acabam definindo de que só existe uma raça. Para quem assistiu o documentário da implantação das cotas na UNB, né, lá eles falam bem toda essa polêmica das raças, da raça, né, enfim, mas cientificamente existe uma raça só, né, apenas as diferenças por uma questão mínima, as pessoas são diferentes. Então, comprovando também a questão do ser humano que tem uma origem só, né, que somos todos de uma mesma origem. Outro item ainda que acho que não falei ainda, por exemplo, as indenizações de preconceito, as indenizações, por exemplo, quando alguém é vítima de um processo de discriminação, sobretudo racial, muitas vezes esses processos eles são bastante onerosos, eles são bastante caros, sobretudo para quem tem que pagar eles. Então, é importante a gente ver isso, né, a gente ter os cuidados para, eventualmente, né, que nem foi falado, né, eu concordo com isso também, né, muitas vezes a gente é preconceituoso, a gente é racista, né, involuntariamente, né, a gente muitas vezes, mas não deixa de ser, a gravidade não deixa de ser grave por mais involuntário que seja, né, por exemplo, num processo judicial, não é analisado se foi voluntário ou involuntário, né, mas se a pessoa que se sentiu discriminada, se sentiu, né, prejudicada numa questão, num comentário, numa piada, indiferente de que for, é o dano que ela sente, não é a intenção que o outro tinha. E é importante, muitas vezes, entender essa parte jurídica também,
né, para a gente, né, evitar também, né, muitas vezes de precisar pagar. Mas se a gente analisar o outro lado, né, de quem eventualmente precisa ser indenizado, os danos, né, a justiça, o setor, né, que acabou muitas vezes definindo esses valores, se a gente analisar os prejuízos que alguém tem ao sofrer preconceito, ao sofrer discriminação, a maioria deles são irreversíveis, ou seja, são valores, né, simbólicos que estão sendo pagos, por mais altos que sejam, né, para tentar amenizar. O valor não vai reverter, muitas vezes não vai conseguir reverter os prejuízos provocados, sobretudo no desenvolvimento de uma pessoa. Então, isso é importante a gente ter presentes, né, porque as marcas, né, de um preconceito, às vezes a gente fica ofendido quando alguém brinca com a gente, que a gente não gostou, mas se isso é uma questão, né, de preconceito, né, se é uma questão, né, muitas vezes ligada a essa questão étnica, é muito pesada em relação a isso, né, então, muitas vezes, né, sobretudo se são crianças, são adolescentes, e normalmente na escola a gente vive, a gente sabe que os espaços muitas vezes são que isso acaba sendo bastante praticado ainda, né, além do bullying, que é uma questão mais superficial, da questão do preconceito e discriminação racial, étnica, né, mas o desafio aí de resolver, muitas vezes esses conflitos são gigantes, e para muitas vezes resolvermos, né, judicialmente, muitas vezes ainda é o mais indicado para que alguns aprendam, né? Então, pelo menos é a constatação para alguns aprender, né? Muitas vezes tem que partir para a denúncia, tem que partir para ações, né? Porque senão algumas questões muitas vezes acabam não sendo resolvidas. E na nossa escola, pelos números, né, nós deveríamos fazer, não sei onde que são os problemas, mas conforme já levantado em outros momentos, mas os números também são bastante pesados em relação a isso, né, em que alguns grupos, né, a exemplo, né, muitas vezes dos terceirões que a gente tem, é uma parcela muito pequena de alguns grupos que finalizam o ensino médio. Isso é uma prova de que existem problemas também na nossa escola em relação a esse tema. Muito bem, chegou o Eduardo, senão vamos ouvir só a Mirella. Augustinho, Diga. o slogan, ele anexou junto no Word lá no Classroom. Eu não sei se tu tem como abrir ele, se tá anexado no Word. Sim, deixa eu só ver, acho que eu vi. É no antigo Classroom ainda, né? Então, vamos ver se está aqui no final.
Chegou o Eduardo. Não consegui aceitar, ele caiu já. Então, tá aqui. O Eduardo tem que tentar entrar de novo. Apareceu o convite aqui para aceitar, não deu tempo. Mas começa, daqui a pouco ele aparece, daí eu aceito ele. Opa, Opa, eu tava falando de microfone desligado. agora sim. Chegou o Eduardo. E que é isso, Eduardo? Chegar essas horas. Meu celular não aperta, mano. Segunda vez já. Uhum. Então, vamos, chegou na hora de apresentar, então. Então, está com vocês. Então, tá aí o folder também, a arte que vocês produziram. Tá. No folder a gente quis colocar em cada parte do mundo tem a imagem que lá corresponde. Vocês podem ver que ali pela África a gente colocou os negros, ali nos Estados Unidos o atual presidente em vigor, na Ásia também a gente colocou um carinha lá que era para representar tipo um ministro, e na China tem tipo uma coisa cultural, que assim como na Índia também é lá da China. Então, falando um pouco da Índia e dos afrodescendentes, que nem todo mundo já explicou, eles vieram para cá em forma de escravidão e eles trabalharam aqui por anos, não recebendo nada. Então, a gente teve o choque entre culturas, porque eles trouxeram de lá a cultura deles e a maneira deles de viver. E aqui a gente já encontrava outra, porque quando os espanhóis e os portugueses vinham colonizando o Brasil, eles traziam também as suas culturas. E esse foi um choque cultural que o Brasil teve, e hoje ainda a gente vê isso. Como, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem um choque cultural entre a Itália e a cultura alemã. Lá em São Paulo e no Amazonas, já não é mais a mesma realidade que aqui. O Brasil reconhece hoje 690 territórios indígenas, e o que corresponde a 13% do território brasileiro. E isso é bem assustante, porque os índios já pertencia aos índios, isso daqui. A gente tomou deles. E eles se concentram a maior parte na Amazônia e eles ficam instalados lá. Porque lá eles veem não como um lugar seguro, mas foi aonde eles conseguiram deixar suas terras pegar a posse da terra deles. Pode falar, Eduardo. Calma aí, tô abrindo aqui o negócio. Tá, então, com esse conflito que teve quando eles chegaram e a escravidão, até hoje sobram resquícios do dessa briga que nós temos com eles, porque tipo, nós ainda devemos muito para eles. E a desigualdade, pode ver que a desigualdade entre os negros
E os índios, comparado com nós, que chegamos depois deles ainda, é muito grande. E a gente tenta, ainda está mudando isso, no caso. Dá para ver que nós tentamos de muito começar a fazer a diferença para eles. E uma dessas diferenças está na prova do Enem, que são as cotas e coisas. Mas ainda dá para ver que existe muita desigualdade comparado com eles. Eu acredito que daqui a uns anos isso vai se deixando de lado, né? Mas por enquanto ainda existe muita desigualdade comparado a nós. Uhum. Tá, aí tem a questão da cultura deles, que eu vi uma série que o Dudu me falou para olhar, Eu Nunca, e eles eram indígenas, porém eles moravam em outro território, eles não moravam mais na Índia. E a gente pode perceber ao longo da série que os indígenas, eles sempre tentam, aonde eles estão, eles sempre tentam manter a sua cultura. Eles têm a cultura dos deuses deles, então a menina sempre orava aos deuses dela, tipo, antes de ir para a escola, ela tinha os livros consagrados, e era tudo assim, sabe? E ainda hoje os índios, eles têm o seu próprio deus, aquele elefantinho lá, que eu não sei o nome. E outras coisas que não é só a religião que compõe a cultura deles, mas também as danças, que são bem frequentes lá, e alguns rituais. Eu pesquisei aqui em curiosidades sobre a Índia e eu encontrei um ritual que se chama degustação humana. Uhum. E é um pouco assustador, mas na degustação humana, a pessoa que era vítima, ela era bem tratada e alimentada antes da sua morte. E ela recebia o privilégio de passar uma noite de amor com uma das mulheres da tribo. E depois de morto, o corpo era dividido entre os homens e as mulheres. Então, são rituais estranhos para nós, mas lá pode ser que isso seja algo comum. E mais uma curiosidade sobre os índios, para a gente ver que eles não têm tantos direitos assim, porque quando a gente pensa em cotas raciais, a gente pensa, não, mas eles são muito bem privilegiados já por isso. Só que pelo Código Civil, o índio ele não tem direito à propriedade de terra das reservas. Ele tem a posse e o direito de usar o que nela existir. Então, por exemplo, a água, a flora, a fauna, os minérios que tem na terra, ele pode utilizar, mas ele não tem direito de posse. E... é tua vez, Eduardo. Falando um pouco das comunidades quilombolas, que aqui dá para ver bem sobre essa desigualdade. Então, essas comunidades elas foram formadas por escravizados fugitivos, que receberam doações de terras e conseguiram comprar terras. E existem perto de 2.648 pessoas, 2.648 dessas comunidades espalhadas pelo território brasileiro. E a Constituição de 1988 garantiu o direito das terras quilombolas aos... Ô, Pedro, para de mandar mensagem, cara. Direito de terras quilombolas aos membros da comunidade. Só que em 2008 foi anunciada uma medida que impede que as comunidades tenham acesso aos direitos naturais necessários para sua existência. E também criou uma série de obstáculos burocráticos para o processo de titulação das terras. Então, eles já não têm muito, e o que eles tinham, que era as terras e o que tinha nelas, no caso, seus recursos naturais, que eles usavam bastante, tipo, das árvores e coisa, aí eles já foram tirados deles. Então, como é que eles vão sobreviver? Por isso, na maioria dessas pessoas aí, às vezes nem conseguem sobreviver, ou morrem de fome e coisa. Aí dá pra ver a desigualdade. Uhum. Tá, eu acho que seria isso, Agostinho. Uhum, muito bem. Então, o desafio, né, aí dos povos indígenas é gigante. Se a gente analisar nos últimos anos, né, desde 2010 até 2016, sobretudo, a gente pode ver que foram uma questão bem polêmica, mas foram demarcadas praticamente todas as terras, todas as áreas indígenas. E assim,
parecia que era uma segurança que foi conquistada através da FUNAI, né, que é um órgão que já existe por muitos anos, acho que é um dos órgãos que acaba fazendo uma diferença bastante significativa para que eles tenham as suas regras, que tenham também os seus direitos respeitados. E parecia que uma das grandes conquistas, por mais que nem o grupo falou, que nós tomamos as terras deles, né? A princípio, todo o Brasil pertencia aos índios e a nossa cultura acabou ocupando esse espaço, tomando esse espaço deles. E, nos últimos anos, essa demarcação das terras indígenas, por mais conflitos e problemas que tenha gerado, parecia que ia resolver muitas das questões para que os povos indígenas, pelo menos, né, pudessem ser preservados, né, ter o seu espaço, né, delimitado por lei, né, e se a gente analisar depois dessa demarcação em massa que aconteceu até 2016, segundo o próprio livro traz essas informações, né, a gente pode ver que o desafio, né, continua, ou seja, as áreas indígenas, elas, mesmo demarcadas, elas continuam sendo invadidas por mais diferentes grupos, né, sobretudo de grupos extrativistas, né, de madeireiros, de mineradores, de garimpeiros, né, e também, alguns casos, né, pelo setor agro, né, que acaba transformando espaços em fazendas para produzir, né, para gerar riquezas para a nossa sociedade. Então, os desafios, né, continuam grandes, né, e ainda, se a gente analisar o entendimento que alguns têm dessas áreas indígenas, se a gente olhar lá na página 23 do livro, aparecem, alguns olham esse mapa e dizem, nossa, quanta área indígena. São áreas gigantes, são áreas grandes, né, mas partindo do princípio de que tudo era dos índios, sobrou pouco, né, então, são leituras diferentes que a gente precisa ter, levar em consideração, né, para a gente fazer o estudo e ter a leitura daquilo que o Brasil é atualmente, né, os desafios, né, são grandes, e outras grandes mudanças que aconteceram, né, foram definidas, foram estabelecidas, criadas muitas leis que, a princípio, protegem o índio, né, entre elas, uma das grandes mudanças para quem vive próximo a áreas indígenas, para quem conhece áreas indígenas, os índios alugavam, ou alguém fazia muito negócio com as áreas indígenas, ou seja, às vezes as pessoas, as empresas iam alugar terras, né, para cultivar diferentes tipos de cultura, milho, trigo, soja, das mais variadas possíveis. E muitas vezes, para muitos casos, era uma forma dos índios também receber recursos, né? Mas, em geral, a gente pode ver que, muitos casos, os povos indígenas eram explorados, ou seja, se alugava as terras, se pagava mínima coisa, muitas vezes quando se pagava, né? Então, elas eram exploradas nesse sentido. E as leis, a princípio, que foram feitas, elas proíbem muitas dessas ações, ou seja, não se pode mais alugar terras indígenas. Então, as terras indígenas, elas têm regras a serem seguidas, né, que não podem ser exploradas. São eles que definem, por mais que muitas vezes poderia ser feito acordos de aluguel, enfim, tantas outras formas. Então, muitas dessas leis, elas acabam, muitas vezes, foram implantadas com o objetivo maior de preservar as terras indígenas e o próprio índio, né? Então, são detalhes aí bastante importantes. E a questão das cotas, né, elas muitas vezes elas têm as mais variadas interpretações, e ali também, sobretudo dos povos indígenas, elas são polêmicas,
justamente porque alguns interpretam de que os povos indígenas, eles devem permanecer com a sua cultura, ou seja, a partir do momento que a gente inclui eles numa universidade, eles acabam, né, muitas vezes não retornando aos povos indígenas, eles acabam incorporando nosso estilo de vida. Então, é uma forma, muitas vezes, né, de tirá-los da sua cultura, né? Então, são polêmicos em relação, por mais que tem muitos casos em que as pessoas, os povos, os índios acabam se formando e acabam voltando justamente para... mas, mesmo assim, isso acaba, muitas vezes, tirando a originalidade deles, né? Então, é polêmico, né, mas é importante a gente entender, né, sobretudo esses contextos que os povos, os desafios que eles estão passando em relação a isso. Inclusive, eu particularmente estou muito indefinido em relação a isso, né, de dizer qual que é, o que vai acontecer com os povos indígenas, o que é melhor para os povos indígenas, né, eles permanecer com a cultura deles, eu acho que é o ideal, que seria correto, mas impedir eles de ter acesso às vantagens e desvantagens ao mesmo tempo da nossa cultura, né? Eu acredito que o princípio, o ponto de partida, isso deve partir deles. Se eles querem, acho que isso deve ser respeitado, né? Então, não tem como nós definirmos, a partir de hoje, né, os povos indígenas têm que viver conforme a nossa cultura. Meio pesado isso, mas alguns às vezes pensam assim. Ou então alguns, os índios, eles têm que permanecer lá com a cultura deles, viver, né, com a natureza, né? Tem muitos que pensam dessa forma, mas a gente não sabe o que é o mais correto, enfim, é polêmico, né, toda essa situação, né? Então, Brasil, né, é importante ver de que existem grandes quantidades de grupos indígenas. Normalmente, quando a gente fala de índio, quando a gente lê sobre índios, parece que índio é um tipo só, enfim, são grupos com culturas, características muito distintas, a exemplo do que foi falado. Se a gente analisar detalhes de hábitos, de crenças, de costumes deles, alguns são assustadores, né? E ainda alguns, né, ainda acabam tendo alguns desses valores que são polêmicos, acabam tendo hábitos que são polêmicos nesse sentido, né, do próprio canibalismo. Parece que no Brasil, inclusive, tem alguns grupos que ainda têm, né, forma bem remota, mas parece que pelos estudos, pelo que a gente lê, pelo menos, né, tem isso ainda. E se a gente analisar os povos indígenas do continente americano num contexto histórico, eles tinham muito isso presente. Mas isso também, se a gente estuda os povos antigos de Roma, Grécia, enfim, a gente pode ver que também existia muitas questões, por exemplo, os jogos, uso da violência, jogo, né, próprio Coliseu tem muito isso, que é considerado, de certa forma, mais recente, em que os jogos, né, eram bons se moria gente, ou seja, só eram, enfim, toda essa questão polêmica em relação a isso, que as nossas culturas muitas vezes também têm muitos problemas em relação, ou questões éticas em relação a isso, que não são mais aceitas hoje, por mais que ainda são praticadas também. Então, a própria ética, muitas vezes, quando a gente analisa outras culturas, ela acaba tendo esse conflito. O que é ético mesmo? É ético para um, é ético para outros, né? Então, a gente tem muitos problemas em relação, muitos desafios em relação a essa questão também. Muito bem, mais algum comentário, alguma apresentação ainda? Acho que foi todos, né?
Então, nesse sentido, eu tenho aqui uma apresentaçãozinha para a gente se inspirar nesse quesito também das diferenças, então só acompanhe, depois eu vou estar encaminhando já as próximas atividades, conforme alguns já viram que está liberado no Classroom. Então, aqui. Então, só acompanhe essa questão aqui, não é essa aqui. Não, esqueci. É esse outro aqui. Já vai carregar. Olha que exemplos legais para se inspirarmos. Olá a todos. Quando encontramos pessoas totalmente diferentes de nós, a nossa reação pode ser imprevisível. Alguns sentem admiração, outros ficam com medo, mas com certeza nenhum de nós fica indiferente. Hoje vamos falar sobre as pessoas que ganharam a atenção de fotógrafos no mundo todo, graças às cores únicas de suas peles. Eles não se envergonham da sua exclusividade e se tornaram uma grande sensação. Então, dê uma olhada em algumas pessoas com cores de peles únicas. Vamos começar. Kodia Diop. A Kodia Diop é uma senegalesa de 19 anos que sofreu bullying durante toda a sua vida por causa da sua cor de pele negra incomum. Porém, isto não a parou. Ela começou a trabalhar com o projeto Garota Colorida. Este projeto encoraja pessoas a se amarem e a se aceitarem da maneira que são. Desde então, a Kodia, que trabalha de modelo desde os 17, conquistou a internet com suas fotos incríveis. O tom acinzentado da sua pele e o seu lindo cabelo cacheado lhe renderam mais de 235 mil seguidores no Instagram. Além disso, ela constantemente tenta inspirar pessoas a aceitarem a sua individualidade. O seu slogan de vida é: se você tem sorte o suficiente de ser diferente, nunca tente mudar. Connie Chiu. A Connie Chiu nasceu em Hong Kong e ela foi a quarta criança de uma família chinesa, mas a única que nasceu com albinismo. Desde o início, os seus olhos e peles delicados sofreram sempre que ela ficou exposta aos raios do sol. E a sua família até mesmo decidiu se mudar para a Suécia, onde o sol não é tão forte. Aos 24 anos, ela começou uma carreira de modelo, trabalhando com o designer francês Jean-Paul Gaultier. Agora, a Connie combina o trabalho de modelo com uma carreira musical de cantora de jazz. Ela foi convidada a se apresentar em eventos importantes em diferentes clubes de jazz. Nikia Phoenix. Apesar de sardas serem mais comuns em pessoas com pele clara, as pessoas de pele escura às vezes também podem tê-las. Isso só acontece com menos frequência. Uma exceção é a modelo americana Nikia Phoenix. A sua pele escura, cabelo natural e sardas que cobrem todo o seu corpo imediatamente a destacaram no meio das outras meninas. A sua aparência incomum foi descoberta por um dos membros da empresa de moda Alternative Apparel. A Nikia estava simplesmente andando em uma cafeteria para comprar uma bebida e saiu com uma proposta que mudou toda a sua vida. Atualmente, a Nikia Phoenix é uma modelo bem-sucedida e até mesmo se tornou a cara de empresas como Coca-Cola e Target. Winnie Harlow. Quando a Winnie Harlow tinha 4 anos de idade, uma mancha branca misteriosa apareceu na sua barriga. Os médicos a diagnosticaram como tendo uma desordem de pigmentação, chamada de vitiligo. Nos anos seguintes, estas manchas brancas se espalharam por todo o corpo, incluindo mãos, joelhos e rosto. A sua aparência incomum atraiu a atenção de Tyra Banks, que viu sua conta no Instagram e a convidou para participar da 21ª temporada do America's Next Top Model, onde ela ficou em 5º lugar. Agora, a Winnie Harlow é a nova cara da Desigual, uma marca de roupas casuais de Barcelona, juntamente com a modelo Adriana Lima. Anastasia Zitkova.
A Anastácia é uma modelo russa que nasceu em 96. Ela é conhecida por ser uma das meninas albinas mais bonitas do mundo. Quando ela era adolescente, ela namorou um fotógrafo. Foi graças às fotos dele que uma agência de modelos famosa a descobriu e a convidou para trabalhar com eles. Aos 18 anos, ela começou a trabalhar como modelo na popular agência Lilas Model Management e foi para o exterior. Apostamos que agora você entende por que as garotas postam tantas fotos nas suas redes sociais. Steven Thompson. O Steven Thompson é um modelo americano da agência Major Model Management, de Nova York. Como geralmente acontece na indústria de modelos, ele nunca sonhou em seguir esta carreira. Mas um dia o destino o levou até um fotógrafo que ficou admirado com sua aparência extraordinária. Ele tirou várias fotos, que mais tarde foram impressas em uma revista. O Steven ficou famoso instantaneamente, e a partir disso começou sua história de sucesso. A sua imagem nunca mais deixou de estar em revistas de moda, e ele frequentemente é chamado para trabalhar em campanhas publicitárias das grandes marcas. Em 2011, este loiro com aparência única se tornou a cara da casa de moda Givenchy. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções fora de série. Muito bem. Então, essas são algumas diferenças que acabam sendo interpretadas e analisadas de uma forma diferente. Então, lembrar que todos os seres humanos são diferentes um do outro, e as diferenças não podem ser motivos de problemas, de conflitos, de guerras, de brigas, né? Que essa lição a gente consiga levar para todos os espaços que a gente vai, e também as nossas diferenças, que elas não nos tragam problemas. Diga. Então, é importante a gente aprender com essas diferenças. As diferenças enriquecem, as diferenças são legais, as diferenças são importantes, né? Não podem ser motivo de se estranhar. Muito bem. Então, encerrando esse conteúdo, e o próximo, na verdade, tem esse conteúdo ainda bem presente, mas ele é um pouco diferente. Então, para quem já visualizou o conteúdo lá liberado, então vamos aos detalhes, alguns combinados e algumas orientações. Deixa eu só puxar aqui a tela. Então, aqui, sendo parte do conteúdo a estudarmos no terceirão, que é a questão dos conflitos étnicos, nacionalista, separatismo e terrorismo. Então, o livro, ele traz, eu acabei separando aqui os principais, né? Se a gente analisar outras fontes, tem muitos mais outros aí que não estão sendo contemplados no livro. Então, são conflitos na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, né? Alguns casos aqui também no continente latino-americano, né? São conflitos, assim, muito legais de estudarmos, por mais terríveis que eles foram, né? São legais porque tem muita coisa, muita curiosidade em relação a eles. Tanto guerra na Bósnia, né? Aqui os que chamam, cada um tem particularidades, sim, bem assustadoras. Ao mesmo tempo tem o conflito de Ruanda, Darfur, né? A questão da Síria ainda muito presente, a questão aqui da rede Al-Qaeda, terrorismos, ainda a questão do nazismo, né? A questão do apartheid, enfim, cada uma, assim, com uma questão, assim, bem legal de estudar no sentido, e a gente pode ver que alguns alunos, né, pelo menos pela característica de outros anos, é um dos conteúdos preferidos de alguns alunos, né, por mais, justamente porque eles envolve ação, envolve um monte de questões que acabam tendo essa característica mais forte em relação a isso, né? Então, são várias questões legais que a gente teve. Uma das formas, assim, se a gente for ver aqui, teria conteúdo para o ano inteiro,
mas como a gente tem muitos outros conteúdos pela frente, esse aqui é um dos conteúdos, né, que a gente já poderia ter, pelo tempo já deveria ter encerrado ele, inclusive, né, então a gente precisa achar uma forma de ver isso de uma forma mais rápida, né, porque depois tem outros conteúdos que a gente não pode deixar de trabalhar, né, então uma forma da gente trabalhar isso mais rápido. Alguém quer falar? Professor, Diga. é quantos conteúdos por dupla? Na verdade, assim, a gente não é obrigado, não é obrigado usar todos. Então, pelo que eu defini, pelo que eu, assim, pensei, então, que cada um tenha um tema, tá? Mesmo assim, vai sobrar uns quantos. Então, no caso, se for dupla, 2 temas. Isso, exatamente. Então, se Tá, indiferente... E tem que ser postado lá no Coisa para selecionar? Lá no Class? Isso, então, lá tem a opção, eu acabei liberando antes de começar essa videoaula aqui, eu acabei liberando. Então, nos comentários lá daquela atividade, vocês vão reservando os temas. Então, não pode repetir temas, que não faz sentido a gente repetir um tema. Então, o que fazer com essa atividade para ela ser uma atividade rápida? Então, cada um estuda, analisa, escolhe, depois de escolhido o tema, criar um audiovisual que explica ele de uma forma sucinta, né, entre 5 a 10 minutos, então depois a gente vai estar compilando e vai estar disponibilizando para todas essas apresentações. Então, de uma forma, tentam achar uma forma bem simples, né, mas ao mesmo tempo que explique, eu sei que alguns temas explicar em 10 minutos é um grande desafio, né? Mas vamos tentar fazer isso. A gente ganha, eu acho que a gente ganha bastante com essa atividade, né? Sobretudo, a gente prepara um e depois assiste os outros que os colegas estão fazendo. Então, tentam usar criatividade ou, enfim, vocês usam a forma que seja audiovisual, seja imagem, né? Não necessariamente tem que ser vocês explicando, né? Mas uma animação que acaba explicando, né, esse conflito que cada um vai estar escolhendo. Então, são conflitos assim, mesmo, né, cada um, um mais interessante que o outro nesse sentido. Lógico, alguns já ouviram falar de alguns, daí certamente, eu quero isso, quero aquilo, mas todos eles têm questões assim muito interessantes para incluir na nossa apresentação. Augustinho, Diga. uma dúvida. Pode repetir por grupo o tema ou tem que ser um tema para cada um? Tem que ter um tema para cada um, não pode, acho que vamos, como tem bastante temas, não vamos repetir temas. Então, pode, por exemplo, assim, eu preciso da ajuda de um colega, vocês podem juntar, mas, por exemplo, se é dupla, tem que ter 2 temas, se é trio, tem que ser pelo menos 3 temas, se depois alguém quiser fazer mais algum, não tem problema nenhum, mas um tema por aluno é obrigatório. Então, se é em dupla, se é em trio, se é em 4, isso é de acordo com se é individual, enfim, é vocês que escolhem a melhor forma, então, para vocês conseguirem desenvolver essa atividade. Alguma dúvida? Pode ser assim? Então, essa atividade, assim, a gente vai, a princípio, para essa semana nós tínhamos para finalizar isso, mas já pode iniciar, assim, que eu sei que às vezes alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Então, vai ser atividade para a semana que vem, no caso, oficialmente. Então, semana que vem, a princípio, o tempo que vocês vão ter é para desenvolver essa atividade e, se possível, já conseguir postar ela até daqui a 14 dias, no caso. Acho que é bastante tempo, uma vez que cada um tem apenas um, e a gente já começa a compartilhar com todos a produção de cada um.
Qualquer coisa, se não tiver tempo, se for de mais tempo, comunique, que a gente vai estar acompanhando e organizando. Se alguém tem mais tempo, pode pegar mais algum tema que não foi escolhido, também não tem problema nenhum. Cada um vai estar ganhando com isso. Quanto mais temas estudar, melhor para ele, não para... Né, e vai estar contribuindo com os demais. A princípio, pode estar postando lá no Classroom, vai ter não cheguei a fazer essa experiência, se ele aceita, mas eu acredito que sim, tem como anexar lá. Tem o espaço, mas não sei se é espaço para anexar, não sei que quantidade de vídeos ele suporta. Mas tem o espaço lá, tentem postar qualquer coisa, se não for possível, comunica também. Muito bem. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, continuam estudando, bons estudos, se cuidem, e tudo de bom para vocês. Beleza, Tchau. valeu. Tchau, tchau. Tchau.